Quem cresceu nos anos 90 com certeza se lembra daquela febre que foi Mighty Morphin Power Rangers. É só ouvir a música de abertura que já vem tudo na cabeça, né? As cores, os Zords, era quase um evento diário. Mas a história de como essa série virou um fenômeno global é, sério, ainda mais maluca do que qualquer monstro que a Rita Repulsa já enviou. Dá pra acreditar que a série que a gente conhece e curtiu tanto quase foi cancelada antes mesmo de começar? Pois é, tudo por causa de um episódio piloto que se perdeu no tempo, considerado um desastre tão grande que quase enterrou a ideia pra sempre. E é justamente essa história que vamos desvendar agora. Como esse fracasso foi, na verdade, a chave para um sucesso bilionário. Bom, tudo começa com um produtor chamado Heinz Saban. Ele estava numa viagem de negócios no Japão e, sabe como é? Entediado no quarto do hotel, ficou pulando de canal em canal. Ele não entendia uma palavra do que falavam, até que uma imagem na tela fez ele parar na hora. O que ele estava assistindo era um tipo de programa japonês chamado Super Sentai. Eram basicamente heróis super coloridos lutando contra monstros gigantes usando robôs gigantes. E foi ali, naquele momento, que Saban teve uma ideia que era simplesmente brilhante e, o mais importante, muito, mas muito econômica. O plano do Saban era genial na sua simplicidade. Pensa só. Em vez de filmar todas aquelas cenas de ação que são caríssimas de produzir, por que não só licenciar as cenas que já estavam prontas do Japão? Aí era só gravar novas cenas com atores americanos, fora dos trajes e pronto, um programa novinho em folha por uma fração mínima do custo. Com a ideia aprovada, mas com muita dificuldade, o desafio seguinte era achar o elenco. E, claro, seguindo o plano de baixo orçamento, ninguém ali estava procurando grandes estrelas de Hollywood. A busca era por talentos jovens, desconhecidos e, o ponto principal, baratos. E olha só as histórias por trás do elenco. O Ranger Vermelho, Austin St. John, nem era ator profissional. Ele só foi fazer o teste porque perdeu uma aposta com um amigo. O elenco todo foi formado assim, por gente que estava no lugar certo, na hora certa e que topava trabalhar por um salário bem modesto. E essa filosofia de economizar o máximo se aplicava a absolutamente tudo. O mentor Zordon, por exemplo, o ator David Fielding, gravou todas as suas falas para a série inteira em uma única sessão de poucas horas. É por isso que, na versão em inglês, parece que ele tá sempre com a mesma entonação, os mesmos movimentos de cabeça. Era tudo reutilizado. Incrível, né? Então, como o elenco reunido, eles finalmente gravaram o tal episódio piloto. O problema? Aquilo não era, nem de longe, os Power Rangers que a gente conhece. O piloto original era uma coisa completamente diferente. Para começar, o nome da série era Dino Rangers. O mentor se chamava Zoltar e os robôs eram droids. Até a atriz que fazia a Ranger Amarela era a outra, a Audrey Dubois, que acabou saindo por uma briga de salário antes mesmo da série ir ao ar. Quando os executivos da Fox assistiram a esse piloto, eles odiaram. Simplesmente odiaram. Acharam o tom meio violento demais, as cenas de transformação eram bem esquisitas e o resultado final foi considerado um lixo completo. O projeto foi mandado de volta com uma lista gigantesca de coisas para corrigir. A essa altura, o projeto estava por um fio, quase indo por água abaixo. Mas o Saban fez as mudanças que pediram e, em vez de mostrar a nova versão para os mesmos executivos, ele teve uma sacada. Decidiu exibir para o público que realmente importava, as crianças. E o resultado foi impressionante. Enquanto os adultos engravatados não entendiam nada daquilo, as crianças foram à loucura. A reação foi tão, mas tão positiva que a Fox, a mesma que tinha rejeitado a ideia, voltou atrás e encomendou na hora 40 episódios. E o resto, como dizem, é história. Mighty Morphin Power Rangers explodiu em popularidade. Virou uma febre mundial, com produtos, brinquedos, roupas, aparecia em todo lugar. Era, sem dúvida, o programa mais quente da televisão. Só que aqui vem o ponto crucial. Enquanto a série gerava milhões e transformava o Saban num bilionário, a realidade dos atores era bem diferente. Por ser uma produção não sindicalizada, que era algo comum na época para cortar custos, eles recebiam salários baixíssimos. Eles mesmos tinham que criar as coreografias de luta para cenas americanas e, o mais chocante de tudo, não ganhavam um único centavo de royalties pela venda de bonecos e outros produtos com as suas imagens. Essa tensão toda acabou levando a uma debandada geral. Os atores dos Rangers Vermelho, Preto e Amarela pediram um aumento e foram demitidos. A desculpa que deram no roteiro? Eles foram para uma conferência de paz.
Com o tempo, quase todo o elenco original foi saindo por diferentes motivos e a série começou a ter essa rotação constante de novos heróis. Mas o sucesso da série na TV era só o começo. O verdadeiro plano mestre de Rain Saban ainda estava por vir. A grana de verdade não vinha tanto da exibição da série em si, mas sim do império gigantesco de produtos licenciados. Brinquedos, videogames, lancheiras, roupas, tudo o que tinha marca Power Rangers vendia de um jeito absurdo, transformando a franquia numa verdadeira máquina de fazer dinheiro. E é claro que esse sucesso todo foi parar no cinema. O primeiro filme, que foi feito com um orçamento bem modesto de 15 milhões de dólares, arrecadou mais de 66 milhões. Isso provou que o poder dos Rangers ia muito, muito além da televisão. Então, de um piloto que foi um fracasso total para um legado bilionário, a jornada dos Power Rangers é um daqueles momentos únicos na cultura pop, sabe? Foi uma espécie de tempestade perfeita, o timing certo, uma ideia de baixo custo e uma conexão incrível com o público infantil. Isso nos deixa pensando, hoje em dia, com tantas opções de streaming e entretenimento por todo lado, será que algum dia a gente vai ver um fenômeno como esse acontecer de novo?